Bom, pessoal, seja bem-vindo novamente aqui a mais uma aula pela Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, FEMAF, ministrada por mim, professor Aragão. Hoje estamos aqui com a disciplina de Biomecânica, onde a gente já vem passando por um conteúdo, já tivemos várias aulas, tivemos bastante conteúdo abordado relacionado à nossa disciplina, onde agora a gente já estudamos sobre as unidades de forças aplicadas à biomecânica, e começamos a dar início sobre o conteúdo dos sistemas de alavanca, onde vocês já conseguem identificar os elementos encontrados no sistema de alavanca, barra rígida, braço de força, braço de resistência, os eixos, conteúdo na qual creio que vocês já estão sabendo identificar e colocar dentro da análise da biomecânica. Bom, pessoal, hoje no conteúdo das nossas aulas a gente vamos continuar falando sobre sistemas de alavanca, onde a gente vamos concretizar o nosso conteúdo do sistema de alavanca, onde vocês vão ter por completo, quem tem dúvidas ainda sobre os elementos, as classificações do sistema de alavanca, a gente vamos ver esse conteúdo mais aberto assim para vocês conseguirem entender de forma concreta e objetiva o conteúdo do sistema de alavanca aplicado à biomecânica, né? Como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade agora aqui na nossa aula sobre o conteúdo do sistema de alavanca, onde a gente vai identificar as 3 classes de sistema de alavanca. Aliás, a gente já identificamos elas e algumas suas características, né, nas aulas passadas, mas hoje a gente vamos deixar bem mais claro o conteúdo dos sistemas de alavanca e suas classes que são encontradas dentro da biomecânica, né? Então, pessoal, continuando nosso conteúdo, nós temos as 3 classes de sistemas de alavanca. Vocês podem estarem aí anotando no caderno de vocês, identificando esses 3 tipos de classe, né? A interfixa, a interresistente e a interpotente. E agora a gente vamos falar de uma por uma dessas classes de alavanca, dando exemplos de quando e onde encontrar esses tipos de sistemas de alavanca, essas classes de alavanca, e com alguns exemplos, facilitando assim o ensino-aprendizagem para vocês. A gente vamos começar falando primeiro da interfixa, logo após a interresistente e por último a interpotente. Concluindo esse conteúdo, a gente vamos estudar os tipos de movimento encontrado para dentro da biomecânica, e no final da aula a gente vai começar a ter as primeiras análises da biomecânica, né, relacionado aqui a sistemas de alavancas, às unidades de força. E isso vai complementando ainda mais nosso conteúdo. Vocês lembram ali que antes da nossa primeira avaliação, a gente começou a entender sobre o que eram as análises do movimento humano, né? Esse conteúdo que a gente está vendo hoje vai complementar essa análise do movimento humano, que a gente já sabe ali os planos e os eixos, né? Os planos de secção, os eixos e os movimentos que são encontrados dentro dele, né? E aqui nos sistemas de alavanca que a gente vai ver hoje, a gente vai classificar qual tipo de sistema de alavanca é usado em determinado exercício, qual as unidades de forças que são aplicadas neles, os tipos de contração, quais são os músculos agonistas, antagonistas. Tudo isso a gente vai ver aqui dentro da nossa disciplina de biomecânica, complementando assim a nossa análise do movimento. A gente ainda vai também ver as angulações. Complementando aqui, pessoal, a gente vamos entrar aqui na primeira classe de alavanca, que é a classe interfixa, onde o eixo está localizado sempre entre a força, a potência e a resistência. Como a gente pode ver aqui a gangorra, né? O eixo bem centralizado, como vocês podem estar vendo aqui, onde temos aqui uma devida resistência, e também a força, beleza? Aliás, coloquei o lado contrário aqui para vocês, onde temos aqui a resistência, onde temos força. A imagem está ao lado contrário, como a gangorra, né? E pode ser de velocidade ou de força, a interfixa, né? A utilização de unidade de força localizada nessa classe de alavanca. E ela trata-se de uma alavanca que pode ser modificada. E a única alavanca que pode ter vantagem mecânica igual a 1. Então, sistema de alavanca classe 1 interfixa,
o eixo é sempre localizado entre a força, que é a potência, e a resistência. Sempre lembrando, pessoal, braço de força é onde tem a origem e seção da nossa musculatura, e a resistência ela pode ser tanto interna, nas extremidades do corpo, pode ser tanto interna como carga externa, ok? Sempre ficam focalizando nisso para vocês entenderem a facilidade de conseguir identificar os sistemas de alavanca e também os elementos que a compõem e o posicionamento desses elementos dentro das classes de alavanca, como no caso da interfixa, né? Que o eixo fica entre a potência, a força e a resistência, que ela pode ser tanto interna como externa. Continuando aqui, pessoal, a gente vai entrar já agora nas alavancas de segunda classe, que são as interresistentes. A resistência está entre o eixo e a força, né? Como vocês podem ver aqui, a barra fixa, nossos elementos, o eixo, a resistência e a força. A gente vai já dar um exemplo, passar uma atividade para vocês vão conseguir entender o porquê que é interresistente. A resistência é antes do eixo. São mais aquelas contrações isométricas que a gente encontramos dentro de um determinado exercício, né? Como a isometria na parede, que a gente vê muitas das vezes o pessoal realizando na academia, o próprio stiff também, que é outro exercício que pode ser considerado um sistema de alavanca de segunda classe interresistente, que é porque a resistência está antes do eixo, né? Está antes do eixo de contração, e a força também está antes do eixo. Então, a resistência está entre o eixo e a força. Olha a diferença da primeira classe para a segunda classe de alavanca, né? A primeira classe de alavanca, o eixo está entre a resistência e a força. Já no sistema de alavanca de segunda classe, a interresistente é diferente da interfixa, que a diferença é essa. A resistência é que fica entre a força e o eixo, só que a resistência vai ficar mais próxima do eixo de rotação de um determinado segmento do nosso corpo, ok? Então os elementos já vão se comportar desta forma na alavanca de segunda classe, que é a interresistente. Mais uma vez recapitulando, a interfixa, primeira classe de alavanca, o eixo fica entre resistência e fica entre a força, o braço de força, o braço de resistência e o eixo, e pode ser modificado. Já a alavanca de segunda classe, a interresistente, o eixo fica mais para a extremidade e a resistência fica entre força e eixo, sendo que resistência sempre fica mais próxima do eixo de rotação de algum segmento, articulação do nosso corpo. Complementando aqui então, pessoal, alavancas de terceira classe, para a gente concluir aqui nossos sistemas de alavanca, né? As classes de alavanca, que são as interpotentes, que são as de terceira classe, onde o eixo, pessoal, ele já fica fica antes do braço de força, e a resistência fica mais nas extremidades. Como vocês sabem, pessoal, a origem e seção de musculatura, eu vou usar aqui a utilização dos membros superiores do braço, o antebraço, onde a gente temos a origem da musculatura do bíceps, que é próximo dos deltoides aqui, né? E vem inserida após o eixo de rotação, que é no nosso antebraço. Então é um exemplo para vocês entenderem por que o braço de força está à frente do eixo, que é considerado como a interpotente, né? O eixo, a força, o braço de força fica após o eixo e a resistência mais já nas extremidades. Recapitulando, interfixa, primeira classe, o eixo fica entre resistência e força. A interresistente de segunda classe, a resistência fica atrás do eixo de rotação e o braço de força fica mais acima, né? Porque a resistência fica mais para as extremidades e os eixos também na interresistente. E as alavancas de terceira classe, que são as interpotentes, a força fica após o eixo, com as resistências mais nas extremidades, como eu sempre expliquei para vocês, onde são localizadas as resistências, né? Pessoal,
Concluindo aqui nossa primeira videoaula de conteúdo sobre os sistemas de alavanca, as classificações das classes interfixa, interresistente e interpotente. Vamos estar encerrando nossa videoaula. Vou esperar vocês na nossa segunda videoaula para não quebrar aqui o conteúdo e ficar tudo incompleto, né? Então, espero vocês na segunda videoaula. Já vai estar disponível para vocês no AFEMAF, para a gente não perder tanto tempo aqui e a gente continuar nessa linha de raciocínio.